Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda, no capítulo 3, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Kardec, na questão 150, faz uma pergunta aos espíritos, que foi a seguinte: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Os espíritos responderam o seguinte: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? E aí Kardec faz uma outra pergunta, né? Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Os espíritos respondem o seguinte: continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Kardec faz um outro questionamento. A alma nada leva consigo deste mundo? E os espíritos respondem o seguinte: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. E assim termina, a resposta dos espíritos. Vamos fazer aqui uma análise que o espírito Miramês fez sobre essa questão número 150, para a gente poder fazer aqui uma reflexão, um resumo. Então, Miramês traz uma análise sobre isso, um ser à parte, ainda sobre a questão 150, falando sobre a alma após a morte. Ele diz o seguinte: é isso que os desencarnados desejam sempre afirmar para os que estão na terra, presos em corpo de carne, que a alma conserva depois da morte a sua individualidade. Quando ela descobre que não morreu, a sua alegria é intensa e a sua esperança é maior. Desperta em seu coração um desejo ardente de voltar ao convívio familiar, bem como com seus amigos, e dizer que ninguém morre, que a vida continua com amplitudes que os humanos por vezes desconhecem. Acontece muitas vezes o aparecimento do que partiu para os seus entes queridos, ou, quando não consegue isso, há alguns familiares que guardem fortes lembranças daquele que seguiu da espiritualidade. Essas provas surgem todos os dias, em locais variados, mas o aparecimento de espíritos aos desencarnados se registra em quase todos os lares, e isso ocorre em todos os tempos da humanidade. O corpo é um instrumento cujo usuário é o espírito, reforçando, que nós somos espíritos encarnados num corpo, Ou seja, a cada nova existência, em cada novo plano, seja aqui no planeta Terra, em outro plano, onde a divindade acha melhor para que a gente possa dar continuidade na nossa evolução, no nosso melhoramento, Uma vez abandonado pelo espírito, o corpo fenece, perdendo toda a sua capacidade de comunicação com os outros. O físico perde sua forma, desfazendo-se e voltando ao mundo de onde partiu, para tomar novas formas onde for chamado pela natureza. Se referindo à divindade, onde houver a necessidade, estaremos lá, dando continuidade ao nosso processo de evolução, de acordo com as necessidades que nos são colocadas. A alma não perde sua individualidade. Ela abandona suas vestes carnais e permanece em outro corpo sutil, que lhe é próprio para a continuação da imortalidade. O que chamamos com muita propriedade de espírito é o seu instrumento de comunicação no mundo em que habita. Às vezes permanece com a forma que tinha quando encarnado, mas pode mudá-la, usando a capacidade espiritual que a sua posição no mundo fez adquirir. O corpo espiritual é sensível ao pensamento do espírito, que, pela vontade, pode transformá-lo como desejar. Se for chamado para trabalhar e mesmo renascer em outro mundo, o espírito deixa o perispírito condizente com o ambiente em que viveu e forma-se outro de acordo com a natureza do planeta que deveria habitar, para estar ligado à lei de harmonia daquele planeta, que lhe servirá de casa por determinado tempo. Aqui ele se refere quando nós estamos em um determinado planeta, nosso perispírito ele é moldado de acordo com aquele planeta, obviamente, porque para nos dar condições de seguirmos naquele planeta. Se formos para um outro planeta, de acordo com as nossas necessidades evolutivas, também nosso perispírito ele se adapta, ele fica condizente àquele planeta para que a gente possa ter as condições mínimas necessárias de seguir progredindo naquele determinado planeta,
conforme nos é colocado pela divindade, né? No entanto, devemos compreender que os corpos dos espíritos são diversos. Quanto mais ascendem em evolução, mais corpos surgem, como instrumentos da sua engenhosa personalidade. As percepções crescem pelo crescimento dos seus aparelhos espirituais. Ou seja, isso pode ser mudado de tempos em tempos de acordo, né, com o nosso grau evolutivo. Planos menos densos, onde a questão física, a questão da materialidade, ela é menos intensa, o espírito também necessita de menos densidade, ou seja, nossos corpos ficam diferentes, né? As nossas necessidades também vão diminuindo, as necessidades físicas, porque estamos, de repente, migrando para planos mais evoluídos, né? Mundos mais evoluídos, né? Ainda é cedo para que possamos compreender o valor e a necessidade dos corpos espirituais da alma. Se já conhecemos alguma coisa nesse sentido, ainda estamos no período preparatório da sabedoria espiritual. Porque nós, na grande maioria, que estamos aqui no planeta Terra, ainda somos espíritos que está ainda buscando temos a necessidade de buscar a evolução. Então somos espíritos considerados ainda inferiores, porque estamos ainda tendo muita coisa para aprender, muitas coisas para melhorar, né? Então, por isso, conforme nós vamos ascendendo, a nossa capacidade de entendimento, de compreensão aumenta, porque também nós vamos evoluindo. Então, muitas coisas que já são reveladas a espíritos superiores de ordem muito grande, né, serão reveladas também para nós, mas nós temos que atingir esse estágio, né? Por isso que ainda estamos em planos considerados de provas e expiações, como, por exemplo, o planeta Terra, né, que agora está passando pela fase da regeneração, mas ainda temos muito que avançar, porque somos seres ainda que têm uma dependência, né, uma necessidade ainda da matéria, e na medida que nós vamos tendo mais conhecimento e vamos necessitando menos disso, os nossos corpos também vão ficando menos densos e vamos evoluindo, né, na escalada. A natureza perde parcimônia nos conhecimentos, porque a verdade surgirá pela maturidade dos que a procuram. O seu maior serviço é libertar as inteligências, doando a sabedoria e fazendo-se presente nos corações como o amor. O que os homens precisam saber, e alguns já conhecem essa verdade, é que ninguém leva para o mundo espiritual o que possui de bens terrenos. Né? Isso é mais importante. Os verdadeiros valores que se carrega consigo são os valores morais. É nesse sentido que o Evangelho cresce, por ser ele o maior celeiro de vida a nos ensinar e ajudar a despertar os talentos em nossos corações. Então, a nossa individualidade torna-se um sol diante da vida. E assim termina, né, o comentário de Miramês sobre essa questão 150, onde trata da alma após a morte, se conserva ou não a individualidade. E aqui, fazendo um breve resumo, como foi também na questão anterior, nós somos seres criados por Deus simples e ignorantes. Conservamos, sim, a nossa individualidade após a morte física. E a nossa individualidade são as nossas alegrias, as nossas tendências, as nossas virtudes, né? Os nossos vícios, as nossas mazelas e os nossos aprendizados. Então, aquela história de que quando você desencarna, né, você vai virar um espírito de luz iluminado, não é assim que funciona. Existem os espíritos superiores, mais avançados, que já passaram por muitas provas e expiações e atingiram esse grau. Nós, né, na média dos planetas, nós somos aqui no planeta Terra seres ainda buscando, né, essa evolução. Então temos muita coisa para fazer, muita coisa para aprender. Então quando nós desencarnamos, levamos conosco as nossas virtudes, os nossos conhecimentos da vida, os nossos valores morais. Nenhum bem terreno se leva consigo, né? Porque o que realmente importa ao espírito é o que ele angariou, né? O que ele construiu em valores morais, em conhecimento, que isso foi revertido para o bem da humanidade. Então, o que nós levamos são os nossos valores morais, efetivamente. E tudo aquilo que envolve, tudo aquilo que de conhecimento que nós possamos empregar no bem. Isso sim que importa, né, aqui, trazendo esse ponto para essa reflexão, a doutrina espírita. Então, somos seres que de tempos em tempos reencarnamos em mundos, que pode ser aqui no planeta Terra, em outros mundos, dependendo da nossa necessidade evolutiva, mas o importante é que cada evolução, cada passo que damos, estamos caminhando para angariar valores morais, ou seja, a capacidade que temos de compreender, né,
a vida futura, não só nesse plano material, mas em outros planos. E na medida que nós temos essa consciência, a doutrina espírita nos prepara para isso, que nos coloca, né, que nós somos corpos materiais, porém dentro dessa matéria somos um espírito que ocupa esse corpo, e não ao contrário, né? Então o espírito necessita do corpo para aquele plano, para aquele planeta. Então, na medida que nós vamos evoluindo e angariando esse conhecimento, nós vamos buscando planos maiores, né? Planetas melhores, porque estamos melhorando, então as nossas provas e expiações vão ser condizentes às nossas necessidades evolutivas. Esse é o ponto importante. Então, o que levamos? Levamos os nossos valores morais. São esses que nos fazem espíritos mais felizes, né? Mais próximos da divindade, ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo. Eu espero que tenha sido uma lição muito proveitosa do ponto de vista, né? Se nós conservamos ou não a nossa individualidade, sim, conservamos-as, porque somos seres únicos, né? E carregamos conosco aquilo que empreendemos, né? Aquilo que realmente nos dedicamos, aquilo que realmente tenhamos nos esforçado para adquirir e levar conosco, né? Para o mundo espiritual, ok? Mais uma vez, obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.